Muito bem, irmãos, vamos lá para o nosso texto. Êxodo, é isso mesmo, Ana Lucila. A senhora está. Êxodo capítulo 22. Nós paramos aqui. O último texto que nós falamos mais, embora já tenha entrado no 19, falamos mais da feiticeira, né? Começamos a alguns contarem algumas experiências nesse sentido, referente ao espiritismo. E vemos que o Senhor condena tudo que envolve essa relação, essa busca do homem se comunicar com os mortos. O Senhor abomina essas coisas, e isso tem sido um foco de erro muito grande. Muitos têm lidado com estas coisas e não percebem, na verdade, com o que eles estão mexendo, com o que está sendo lidado, porque essas coisas vêm com um rótulo, ou pelo menos com uma fachada angelical, alguma coisa espiritual, mas é espiritual, mas não proveniente do Senhor. Pois não. É que tem textos que são mais demorados, tem textos que virão que serão mais rápidos. Eu não tenho essa esperança, sabe? Eu não tenho esperança de concluir esse estudo aqui com vocês, né? Eu acho que sim, né? Quantos amigos, não? Lá não vai precisar ensinar mais nada, né? Lá todos nós, lá o conhecimento será pleno, total e isto. Muito bem, então nós paramos aí nesse assunto. Hoje nós vamos a partir do verso 19 em diante. Vamos vendo aqui que os textos de cada verso nem sempre são coligados, são temas diferentes, mas é um conjunto de leis, de estatutos, de coisas, de ensinos importantes para um povo que ia entrar numa terra em que tudo isso acontecia, e não acontecia só nessa terra dos cananeus. Isso era algo que podia acontecer mesmo dentro do ambiente de Israel. O Senhor apenas está dizendo, olha, a partir isso, se não era do conhecimento, agora é do conhecimento. Se não era lei, agora é lei. Então, é para isso que está sendo normatizado toda a regra, tudo aquilo que eles deviam observar nessa nova etapa que eles iam entrar, né? Então vemos aqui no 19, pode ler alguém ler para nós o 19, vamos ler por parte. O 19 diz assim: quem tiver coito com o animal será morto, né? Isso tem um nome nos dicionários, zoofilia, né? Essa relação, essa situação que está sendo condenada aqui, e que não era só na vida do campo, mas onde o homem está. A gente tem falado sobre isso, a nossa mente, eu digo a mente do homem, não estou me isentando, é o ser humano, é pervertido, tudo que possa chamar atenção, a curiosidade, tudo que pode gerar algo que pareça algum prazer, o homem se envolve. E isso que o Senhor está colocando aqui era algo que provavelmente, talvez na vida do campo fosse mais comum acontecer, mas não isenta nenhuma sociedade. Algum tempo, acho que foi no ano passado, vocês vão me ajudar a lembrar, surgiu aquela campanha, não foi a campanha, foi uma exposição do Santander, que foi condenada, teve aquele rebuliço todo, que foi em algum lugar. Ali, o que eles estavam mostrando em termos de coisas como essa, envolvia tudo, zoofilia, envolvia todo tipo de relacionamento, estava ali nessa exposição muito clara, né?
Vocês chegaram a ver? Não chegaram a ver? Foi deflagrado isso, né? Sim, mas a exposição apareceram os quadros que eram expostos e representava tudo isso daqui que a gente está vendo aqui condenado. Esses quadros, essa exposição tinha lá representando. Não vou descrever aqui porque seria absurdo, mas imagina os absurdos. É isso que eles colocaram nessa exposição do banco e era entrada franca para crianças, para adultos, todo mundo poderia, né? Como? Pois é. Então, nós vemos que isso aqui está sendo já condenado pelo Senhor e é algo que estava acontecendo e que o Senhor está estabelecendo aqui. E aí vemos aqui que a pena era severa, né? Será morto, né? Quem praticasse isso seria morto. Isso daqui é uma coisa tão complicada, eu não queria entrar muito, mas eu vou falar. Estava vendo uma época, já faz tempo, estava vendo aí o pessoal que prega para casais, para essas coisas, e numa das pregações que estava vendo, o pregador estava justamente brincando, é interessante, né? Com esse tipo de ideia. Né? Essa coisa com animais. Então ele estava brincando, eu não vou, talvez não devesse nem mencionar nada, mas são coisas que às vezes são tratadas com uma certa zombaria, de uma forma jocosa, né? É leviandade, que não cabe, isso aí mas na palestra dele saía essas ideias de uma maneira tão fora de inadequada. Então essas coisas acontecem, pode acontecer e está aqui a condenação, né, a reprovação do Senhor com respeito a isto. Versículo 20, né? Essa já é uma tônica, né? Constantemente a gente vai ver essa mesma recomendação: quem sacrificar aos deuses, não somente ao Senhor, será destruído, né? Essa terra que eles iam entrar era uma terra que eles iam se deparar com os deuses desses povos. Eles iam entrar em cidades que tinham altares e havia o risco deles acabarem respeitando esses altares ao invés de destruírem. E os deuses eram deuses de todo tipo, tanto imagem de animais como imagens de homens. Inclusive, em alguns desses povos, era comum ter imagens do órgão sexual como um poste ídolo. Eram coisas, quando você pega a história para ler, você vê coisas que para eles, dentro da cultura deles, isso era normal, era como uma adoração àquilo que simbolizava a fertilidade, o crescimento do povo, da nação. Então a mente funcionava dessa maneira. Então o Senhor está dizendo, não vai sacrificar e que se alguém sacrificasse, se voltar para esses deuses, seria destruído. Essa palavra destruído, eu estava vendo algumas, né, algumas ideias, destruída no sentido de ser banido, né? Não era uma coisa de ser destruído, morto, mas é uma questão de banimento, seria expulso, seria posto para fora do povo, essa era a ideia, né? Era uma coisa nesse sentido, seria banido do meio do povo, banido das famílias, seria afastado. Destruído aí vinha como consequência, mas essa palavra ela sugere um banimento. Seria, sabe, uma pessoa que perde a referência, que perde tudo, é alguém que perdeu tudo, é como se ele dissesse, eu estou destruído, perdi tudo. A ideia é essa daqui, não tinha uma ideia propriamente de morte, mas de ser banido, perder tudo e perder a referência. Recomendações também, aí vem, não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Uma recomendação constante também, com respeito aos estrangeiros. Quando o povo de Israel saiu do Egito, muitos estrangeiros saíram com eles.
Muitos saíram com eles. Pessoas que aderiram, ou por temor, ou por amizade, ou por saíram junto com eles, vendo o que estava acontecendo com os egípcios. Quem sabe esses não sofreram, esses quem sabe fossem egípcios. A Bíblia não conta, né? Não retrata minuciosamente isso, mas pode ter acontecido que na passagem do anjo pelo Egito, na praga dos primogênitos, alguém desses estrangeiros que conviviam ali, por temer, por já ter visto tudo que tinha sido feito nas pragas anteriores, já temiam ao Senhor e foram preservados. E muitos saíram. A gente vê que teve situações que até esses que saíram com eles, alguns até criaram problemas depois, mas houve um populacho que saiu junto com o povo. E a palavra do Senhor é que não afligirás o forasteiro, o estrangeiro, né? Aquele que está com vocês, porque vocês também foram estrangeiros no Egito. Ou seja, tratem bem a eles. E assim, essa recomendação também vai vir mais vezes. Também da mesma forma, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Era uma tendência, né, as viúvas, os órfãos serem desprezados. Desprezados, por quê? Quando se fala aqui em viúva, não é a viúva que era bem cercada, mas viúva que não tinha às vezes filhos, pessoas que não tinham mais um apoio de família. Era alguém que estava realmente sozinho, não era só o fato de ser viúva porque perdeu o marido, estava só. E assim também os órfãos. Esses por vezes sofriam no meio da sociedade. E aqui o Senhor está dizendo que eles não deveriam afligir. Nós vamos ver que tudo isso que está sendo advertido, o povo depois cometeu. O povo não levou em conta. E isso se aplica também na nossa realidade, né? Nós também temos no nosso meio órfãos, viúvas, pessoas carentes, nós temos no nosso meio. E assim como fazia parte dos estatutos, esse cuidado do povo com esse grupo que estava, digamos assim, sem um amparo no meio do povo, todos deveriam amparar. Assim também como nós. Nós precisamos nos conhecer a igreja, saber se há alguma necessidade, se há alguma carência por parte de alguém. Isso faz parte da nossa fé, faz parte da nossa vida cristã. Não devemos ser negligentes quanto a isso. Quando o Tiago fala lá qual é a verdadeira religião, o que ele diz? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, isso faz parte do nosso ambiente, né? Isso nós deveríamos ter contato, visitar, e por vezes nós somos falhos nisso. Nós temos pessoas na nossa igreja que vivem sós e devem ser objetos da nossa atenção, do nosso cuidado. Muito bem. Se de algum modo, diz lá o 23, se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Ou seja, aquilo que vocês estão fazendo contra esses desprotegidos, a família de vocês vai viver a mesma situação. É a justiça. É a justiça. Então, o Senhor está aqui estabelecendo uma forma de que os órfãos e as viúvas fossem protegidos no meio do povo de Deus. É possível que em outras nações isso fosse realmente desprezado, esse grupo ficasse à margem. Mas Deus, na sua nação, o Senhor está dizendo que o seu povo deveria cuidar desse grupo. E aí vem também esses cuidados sociais. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. A tendência é o mais forte tirar proveito do mais fraco. Nosso país é campeão nisso. Mas o Senhor está dizendo, não, você não vai tirar proveito do mais fraco. Se emprestar o dinheiro a alguém, né,
pobre, não te haverás com ele como credor que impõe juros. É interessante que isso já mostra que os juros já faziam parte daquele contexto. Era comum, então, alguém, vou te emprestar um saco de cevada, você vai me devolver um saco de cevada e mais um tanto. Então, o Senhor está dizendo, não vai emprestar isso com juros. É interessante que a história registra que Calvino teve sérios problemas quando ele estava em Genebra pastoreando, e conta algumas cenas, por exemplo, dele com banqueiros que faziam parte da membresia da igreja. E Calvino ele ia muito em confronto com esse grupo que explorava. Tem um livro chamado Pensamento Econômico e Social de Calvino. Quem gosta de ler bons livros, vale a pena ler. É um livro dessa grossura. Mas ali a gente vê qual era o pensamento de Calvino com respeito a isso. As faculdades ensinam que Calvino é o pai do capitalismo, etc. Ali você vai ver o pensamento dele sobre essas coisas. E ele era alguém que zelava. Inclusive, ele impunha disciplina ao banqueiro que porventura chegasse ao conhecimento que explorava os demais. Então, o Senhor aqui, dentro do que Ele está estabelecendo, né, não deveria haver exploração. Lembrando que Ele está tirando um povo, Ele está formando uma nação que vai ser conhecida como o seu povo. É por isso que a igreja tem que fazer diferença. Como membro de uma igreja, eu tenho que ser diferente. Eu não posso me envolver com os meus colegas de trabalho, de faculdade, e ser a mesma coisa que eles são em muitos aspectos. Nós temos que ser diferentes. E o Senhor queria que seu povo fosse diferente. E tem um momento em que eles, olha, quando os estrangeiros, quando essas nações virem a lei que rege vocês, eles vão admirar vocês por conta da lei que vocês vivem. Assim também deve ser a igreja para com seus membros, uns para com os outros, a nossa vida, no nosso convívio individual com as pessoas. Nós precisamos viver diferente. E o Senhor está aqui orientando que eles não deveriam viver como os demais povos, não deveriam ser exploradores, não deveriam tirar benefício desses que são carentes. Ele continua ainda nesse mesmo tema, né, de questões sociais. Verso 26, se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. Ele fala, peraí, penhor das vestes? Nós vivemos, né, um período que com certeza você tem um guarda-roupa, tem lá mais que uma blusa, mais que uma camisa, mais que um sapato. Você tem. Não era uma sociedade assim. Era uma sociedade que muitos tinham, talvez se tivesse uma muda da roupa que eles usavam. E uma das formas de penalizar alguém acerca de uma dívida, de um penhor, poderia ser o quê? O agasalho. Só que a pessoa precisava do agasalho. As noites eram frias. Era uma área de temperatura, às vezes elevada de dia, mas à noite era fria. Então ele disse, se tomar a veste, vai restituir antes do pôr do sol. Você não vai ficar com a veste dele, porque se ele dormir e sentir frio e clamar a mim, diz o Senhor, né? O que ia acontecer? Ele coloca lá, porque é com ela, diz o 27, que é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Às vezes, né, a gente fala para alguém que está passando por uma luta, clame ao Senhor. Clama ao Senhor. O Senhor é um Deus que ouve.
O Senhor é um Deus que presta atenção. Não tem ninguém melhor para ouvir a gente do que o Senhor. Ainda que a gente não ouça uma resposta, não tenhamos um retorno como a gente às vezes tem de alguém do nosso igual, mas Deus diz aqui, eu vou ouvir o seu clamor. E agora Deus não precisa eu estar com frio, não precisa eu estar sendo injustiçado, alguma coisa, para Deus me ouvir. Deus me ouve. Ele nos ouve. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Nós vemos aqui a autoridade, né? Nossa cultura, isso é algo muito difícil. Começa os programas de TV nos induz a anedota, tudo com respeito a autoridades. Nossa cultura não nos ajuda a gente a respeitar a autoridade. E a gente fala, mas é a autoridade que não ajuda a gente a respeitá-la. Só que a orientação de Deus, né? Ele não diz aqui o tipo de autoridade, né? Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Aqui não diz, e se o príncipe for mau? E se o príncipe for indigno? Não diz, não coloca essa restrição. E a gente vai ver uma cena muito interessante. Aqui, vamos abrir lá em Atos. Podemos abrir primeiro antes de Atos. Vamos abrir em Romanos 13, 1 e 2. Romanos 13, 1 e 2. Essa questão de autoridade, já falamos alguma coisa antes, mas sempre que aparece a gente trata, não tem problema. Romanos 13, 1 e 2. Quem chegar lá em Romanos, pode ler. Olha que texto difícil. Que texto difícil para nós, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Isso começa desde o professor na escola, né? Desde aquele que é o gerente da empresa, às autoridades políticas. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, ou seja, aquele que está sobre mim, de alguma maneira Deus o colocou nessa condição. Eu não tenho como fugir disso. Pois não, Neuza? O impeachment está errado. Você quer complicar, Neuza? Não, você está certa, você está certa. Veja só, né, nós devemos respeitar as autoridades, mas existem leis também contra as autoridades. Esse é o ponto. O que eu não posso é ir contra a lei, a autoridade. Quer dizer, tudo tem como, mas tem um caminho, tem um modo pelo qual eu posso entrar. Eu não posso ser oposição por oposição, tomar medidas particulares minhas, mas eu tenho que usar daquilo que é legal nessa situação. Mas eu não posso, por oposição particular minha, simplesmente rejeitar uma autoridade. Então ele está dizendo, eu devo me sujeitar à autoridade, né? E não a autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, na época que Paulo está escrevendo, tinha autoridade de todo tipo, tinha governador, tinha rei, tinha príncipe, tinha os sacerdotes, tinha autoridade de todas as classes, religiosas, políticas, sociais, tudo isso. Aqui o seguinte, pastor, que a questão do vítima, né, é sobre a autoridade, mas quem é a autoridade sobre a autoridade? É o povo.
Foi dada essa autoridade ao povo. A Constituição, né? Isso. Quem é soberano na igreja? Sim, claro. É constituir o povo, por isso que todos estão sujeitos à autoridade. Claro. As autoridades. As autoridades também têm regras, também têm leis que as regem, né? O que não pode acontecer é simplesmente fora da lei se tomar medidas, né? Aí é onde infringe aqui. Mas essas coisas que Paulo está dizendo, as autoridades foram por ele instituídas, a gente perde isso de vista. Porque nós analisamos a autoridade e perdemos de vista. Tudo bem, mas foi Deus instituiu. Isso não significa Deus escolheu essa autoridade porque era melhor, não. A autoridade sobre nós, as autoridades foram instituídas por Deus. Deus colocou o homem dentro dessa condição de ser, ou ele exercer autoridade sobre algum grupo, ou ele estar sob autoridade de algum grupo. E geralmente quem está como autoridade sobre um grupo, tem uma autoridade também sobre ele. Então todos estão sujeitos às autoridades. Olha aí, tá vendo? Aí não há autoridade que resolva. Bom, diz lá o versículo 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Eu ponho aqui a oposição, se posicionar de uma maneira inadequada, de uma maneira particular, de uma maneira fora da lei. Uma rebeldia nesse sentido, né? Anarquia. Sou contra porque agora eu quero. Não é dessa maneira. Sim, né? Obediência aos pais, e aí vem aos pais abrangente, né? Pois não. E a Bíblia, ela fala a questão a respeito da autoridade, e tem uma narrativa que está sempre por aí, que é essa história de a gente respeita, mas as pessoas têm que se fazer respeitar, a autoridade tem que se fazer respeitar, o professor tem que se dar o respeito, coisa nenhuma. Porque a Bíblia ensina primeiro a honrar o pai e a mãe, primeiro, a Bíblia não está dizendo assim, a autoridade, primeiro ele falou, ó príncipe, faça-se respeitar para que o povo te respeite. Não, manda a gente respeitar independentemente de quem for. E se ele estiver cometendo alguma coisa errada, Deus está vendo e tem uma autoridade acima dele também. Exatamente. O respeito. Não é um versículo que diz que os pais vão colocar os filhos aí, mas primeiro ele fala que é honrar o pai e a mãe. Exatamente. Faça-se respeitar se você quiser. Embora, né, as coisas por aí ensinem o contrário. Mas é isso mesmo. E nós vamos ver agora um texto, né? Já reforçando aqui, né? Os que resistem, né? Só para encerrar o verso 2, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, não respeitam o povo? Tá bom, então abre em Atos 23. Vamos lá, autoridades que não respeitam o povo. Atos 23. Você mesmo pode ler, Levi, 3 a 5. 23, 3 a 5. Isso. Deus vai permitir a ele franquear os Estados Unidos sentado para julgar o segundo da lei e contra a lei contra os antigos. Os que estavam ao seu lado disseram: estás enviando o sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos. E ele é sumo sacerdote e está dizendo: não falará mal de autoridade. Ok. Claro. Era justo? Lógico que Paulo viu logo a injustiça que ele cometeu. Como que esse camarada me manda bater em mim? Mas aí alguém chegava e falava: peraí, Paulo, é o sumo sacerdote. Então me desculpa, eu não sabia que era autoridade. Exatamente. E ele cita exatamente o texto que nós estamos lendo lá em Êxodo 22. Olha, não falas mal de uma autoridade. Ou seja, Paulo está aqui se sujeitando
a lei de Deus. Se ele se sujeitasse à carne, ele fala, bom, agora e daí? Mas olha o que ele também fez para mim. Esse é o nosso argumento, né? Mas olha a autoridade. Só que a Bíblia diz, olha, eu sei que isso é difícil começar para mim. Mas é isso. É por isso que a gente se submeter à palavra de Deus não é fácil. Porque tem coisas que para você não parece justo, mas é Deus que disse que é assim. Então, outro livro bom é contra a cultura cristã. né? Contra a cultura cristã. Né? Tudo vai por aqui. E parece que não há nada de mal em por aqui. Mas você é ordenado, você tem a orientação de Deus de ir contra essa ideia. E aí, você fala, mas o que? Não tem mal nenhum. Mas não é por aí. Então, vemos aqui que Paulo se depara com uma situação dessa, né? Verso 2 diz assim, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Sabe o que Paulo tinha dito para ele fazer isso? Está lá no verso 1. Ele começou dizendo assim, varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. O sacerdote falou, bate na boca dele. Aí Paulo responde, parede branqueada. Parede branqueada, quer dizer, você pensa que é... Quem você pensa que é? Aí alguém bate nele, Paulo, é o sumo sacerdote. Aí Paulo, então, aqui Paulo se retrata, né? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote. Eu não sabia disso. Então, isso mostra essa questão de honrar as autoridades constituídas, né, independente delas, às vezes, abusarem da autoridade. Né? A gente considera nessa cena o quê? Que a postura do sacerdote não foi correta. Não foi correta. Paulo reagiu. Só que como autoridade... Ele usou da autoridade dele para fazer uma coisa que não cabia. Mas nem por isso Paulo tinha o direito de responder como ele respondeu. Mas na nossa realidade, você podia entrar na justiça como sacerdote porque ele não seguiu a lei. A lei é perfeita. Aqui eu não sei como é que a Constituição deles falava, né? Mas... o fato é que Paulo, aqui ele se retratou, mesmo estando certo. Muito bem. Pois não. Sim. Essa obediência de respeitar as autoridades, ela era muito clara, independente do tipo. Quando Saul perseguiu Davi, por que Davi não matou Saul as duas oportunidades? Exatamente. Davi mata Saul. Davi respeitou a autoridade dele. Ele é o rei, ele é ungido do Senhor. Era claro para eles, Deus ainda. Você foi colocado por Deus na autoridade, então não tem o direito de tocar. Não é porque eu estou sendo prejudicado, é porque tem uma autoridade. Acima dessa autoridade que colocou lá. Então, o temor de Davi era a Deus e não a Constituição. É que nem numa situação, né? Você está numa empresa e o seu gerente está agindo com injustiça com você. O ideal é você procurar quem está acima dele, conversar, explicar, ou sei lá, você vai tentar uns meios lícitos, mas não meios que não sejam legais para você questionar o que está acontecendo. Então mas não é fácil. Nesse caso, né, pastor, seria, o meu gerente está me prejudicando, e eu acabei de ser promovido a gerente, só que ele não sabe. Sim, sim. E Davi, por isso que Davi sabia que era por inveja, na verdade, que Saul estava querendo matar ele. Né? E Davi tinha todo o argumento, digamos assim, para
para tomar uma posição. Ele tinha argumentos, mas ele não fez uso dos argumentos, ele esperou que Deus mesmo resolvesse a situação para ele. Não é uma posição que muitos tomariam diante de uma situação assim. Muito bem. Oi? Não, eu só comentei. Bem dizer, Davi estava com a faca e o queijo na mão, né? Se ele quisesse, por conta dele, resolver as coisas. Ele podia até se fazer de surdo, né? Os companheiros dele, os comandantes dele queriam dar. Davi, deixa que a gente resolve esse problema. Ele faz, olha, por mim não faria, mas eles, né? Não é assim que a gente faz? Olha, eu não queria, mas já que ele matou, está matado, então. É tão sério isso na cabeça de Davi que, posteriormente, quando Saul morre e vem o mensageiro e fala, não, se gaba, né? Ainda se gaba? Ele vai lá e bem lembrado. Ele fala, você fez algo que nem ele que era o rei. Ele não tinha o direito de fazer isso. Ainda que foi uma mentira, o cara falou que fez, pesou contra ele próprio. Mas nem ele, ainda que fosse inimigo de Davi, não tinha o direito de fazer o que fez. Saul era um rei. Se ele tinha que cair, na visão de Davi, que fosse pelas mãos do inimigo e não pelas mãos dele ou algum interesse assim. Mas não é fácil você ser nobre, né? É mais fácil você ser como todo mundo é. Agir com nobreza é raro. Muito bem. Versículo 29. Eu estou lendo rápido, estou tentando avançar, porque aqui os textos são bem mais claros. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará com a cria da mãe, com a mãe. Ao 8º dia me darás. Então aqui, Davi trata aqui, primeiramente aqui, acerca daquilo que era tido como as primícias, né? As primícias. As primícias é as primeiras coisas de uma série. Essas são as primícias. Então, quando o povo começava a colher, aquele primeiro cesto da colheita, ele deveria consagrar isso para Deus. Tem algumas pessoas, né, interessante, às vezes a gente conversa com alguns irmãos, alguns vêm dessas igrejas mais neopentecostais, em que a questão do dízimo, da oferta foi muito implantado no coração deles, e eles não põem a mão no salário sem antes pegar o dízimo e entregar na igreja. Porque foi incutido na mente, diz, olha, as primícias do Senhor. É isso que eles fazem, porque isso foi incutido. Ninguém está querendo defender aqui esse incutimento aí. Né? Não é essa a ideia. Mas eles acabaram, com essa situação, eles acabaram adquirindo um respeito, uma reverência com respeito a algo que muitos às vezes desprezam. Deixa para o final e no final não sobrou. Acabou. Vou tirar um pouquinho aqui do dízimo só para pagar. Tirar depois eu devolvo, né? Ainda faz um... Então, não tardarás, o povo naquele contexto, não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas, das tuas vinhas, né? O primogênito dos teus filhos me darás. Nós sabemos que no lugar do primogênito ele oferecia o quê? Oferecia um sacrifício ao Senhor. A lei determinava, se fosse alguém pobre, interessante, José, a gente vê que ela era pobre. Tanto é que quando chegou na hora de oferecer as primícias em lugar de Jesus, ele sacrifica 2 rolinhas. Porque a oferta dos pobres era essa, que não tinha um animal, não tinha uma ovelha, isso, então era diferente, mas deveria oferecer ao Senhor. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas vacas. 7 dias, nasceu a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha, nasceu a primeira, vai ficar quanto tempo? Ali diz aqui, vai ficar
7 dias com a mãe. Ao 8º, essa primeira cria era oferecida em sacrifício, era entregue ao sacerdote, era oferecida em sacrifício a Deus. Então, tudo sendo aqui legalizado, tudo sendo bem estabelecido, o critério do Senhor. Versículo 31. Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Então nós vemos... Pois é, hoje em dia é mais fácil alguém comer a carne dilacerada do que os cães. Muito bem, então aqui nós já vimos aqui a questão de... no povo de Deus, os judeus, o Senhor vai entrando aos poucos, vai mencionando regras alimentares, né? Regras alimentares. Vamos ver um texto que dá para compreender melhor essa ideia, em Levítico 7, 24. Mas essa ideia dessas ofertas também não seria para alimento dos levitas? Sim, porque quando fosse separado a tribo de Levi, já estava separado, a tribo de Levi para servir ao Senhor, todas essas ofertas, tudo isso fazia parte do sustento da casa de Deus, do sacerdote, do templo, tudo revertia em prol da casa de Deus. Então, Levítico capítulo 7, versículo 24. Levítico 7, 24. Muito bem, né? Então, se eles achassem um animal no campo, que eles percebessem que foi, lógico, não é uma carne que está já em decomposição, mas eles acharam um animal que foi morto. Às vezes, naquela noite, o que acontece? Eles estão lá, os lobos atacaram, ficou lá matou um animal, não conseguiram comer, ficou lá. O que eles fazem com esse animal? Não deveriam comer. Essa é a regra, é a lei. Vocês são um povo de Deus, vocês não vão comer. Aqui, né, naquele verso, né, fala algo que é destrinchado aqui nessa ideia. Lá você diz não vai comer e deita aos cães. Aqui em Levítico 7, 24 fala assim: a gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso. Eles faziam uso da gordura do animal, como hoje se faz, né? Dizem, né, sabão, falam que até a margarina, não sei, enfim, mas que faz uso da gordura animal. Então aqui nesse versículo, fala que eles poderiam usar para alguma coisa, essa gordura podia servir talvez como óleo, combustível, enfim, para algum outro fim, mas não deveria servir para alimento, né? Serve para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis, né? E ele acrescenta aqui no verso 25 de Levítico 7, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Então, haviam as regras ali, já está falando sobre as regras alimentares de um modo mais direto. Então nós vamos vendo aqui essa sucessão de leis, de regras, de estatutos. Capítulo 23, continua nessa mesma tônica, às vezes muda um pouco a ideia, um foco, mas continua nos estatutos. Pois não. Um pouco dessas leis alimentares que existiam no povo, não teria um pouco também de preservação da parte de Deus por uma questão de saúde? Porque se a gente pensar, por um lado, hoje em dia a gente tem remédio, tem médico, hospital, uma série de coisas. Ali, por exemplo, a carne de porco, ali eles estavam no deserto, eles estavam numa região árida, com calor, 40 e poucos graus, e a carne de porco é uma carne pesada, uma carne que pode ter mais aquela questão de doenças, tudo mais. Sim. Não teria um pouco a ver também com essa preservação, não que não tivesse o lado espiritual também, mas essa parte da preservação
um animal que passa a noite, foi dilacerado, passou a noite lá, ligado, poderia ter alguma doença, causar alguma coisa assim. Seria um lado desse também? Uma coisa a respeito disso. Até porque quando ele fala animal dilacerado, é a questão da contaminação, sabe? Era uma instrução também acerca da saúde, da higiene, tudo. Sim. Mas ele morreu aqui porque o lobo pegou, vamos cortar esse pé, por conta da Calor, né? Por causa das coisas não tinha geladeira, pra preocupação do povo, porque o povo estava nascendo ali, estava começando ali, né? Então, por conta disso também, não sei. Existem algumas, né, o pensamento, a questão saúde, higiene, saúde, a questão também da espiritual é mais no sentido da obediência. E quando a gente vê alguns textos, a gente vai ver mais para frente, que o Senhor fala que é para vocês fazerem distinção entre o santo e o profano. Ou seja, era para que o povo aprendesse, mesmo mediante estas regras dos animais, aprender a fazer distinção. Tem coisas que são lícitas, tem coisas que não são. Tem coisas que são santas, aprovadas, e as outras não são. Mas tudo isso fazia parte de um aspecto didático para o povo aprender, tá? Vamos só dar uma entrada aqui no capítulo 23 e eu vou parar por aqui. Capítulo 23, versículo 1, fala de uma coisa, né, muito importante, né? O que diz aí? Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Maledicência, está aí, falar coisa que não sabe, isso a gente fala às vezes uns dos outros, não espalharás notícias falsas, né? Aqui está um alerta direto à maledicência. Tudo que aquilo que se fala devia ser o quê? Verdadeiro, né? Devia ser algo honesto, né? Esta norma sem dúvida envolve que os comentários. Ouvi um comentário. Tem comentário que não vale a pena nem você passar para frente. Você não sabe se aquilo é verdade, né? Às vezes no que você passa para alguém, aquilo vai, e depois mesmo que você tente, a pessoa mostre que não era aquilo, mas a coisa ficou de tal maneira que você não consegue mais consertar. Teve pessoas que tiveram suas vidas afetadas por causa de um comentário. Mesmo depois que tudo se resolveu, aquele estigma, parece que aquela marca ainda ficou com respeito à pessoa. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. O Senhor aqui está orientando o seu povo, né? Não espalharás notícias falsas. Hoje em dia, né? Hoje em dia tinha que aplicar esse estatuto, essa lei aí. Realmente a fake news aí, essas notícias todas, né? Hoje você não sabe mais o que é verdadeiro ou falso. Você tem que entrar no site, você tem que fazer uma pesquisa para saber se é verdadeiro ou se é falso. É isso, né? Normalmente não são boas. Então é alguma coisa que aqui o Senhor está proibindo, né? Que isso não acontecesse. Nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Ou seja, às vezes, e ele está falando com gente que era do povo de Deus. Dentro da igreja tem gente de todo tipo. E às vezes só porque é meu irmão mais chegado, eu vou ser favorável a ele? Não, se ele está errado, é errado. Então não posso dar a mão ao ímpio, né, para ser testemunha maldosa. Podia, né, como? Uma coisa injusta. Uma coisa injusta, isso é injusto. Né? Eu só porque é o meu amigo, é o meu irmão mais chegado, eu vou concordar com ele, ou eu vou defender ele, ou eu vou testemunhar a favor dele por conta disso? Não. Então nós, como povo de Deus, o Senhor está aqui estabelecendo que dentro da sua nação, dentro do seu povo, deveria haver o que? A justiça.
E isso deveria ser algo proclamado, deveria ser algo honesto. E os versículos 2 e 3, né, fala dos depoimentos que deverão ser justos, independente de quem ou sobre quem. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-se para a maioria para torcer o direito, nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Às vezes nós, mas ele é tão coitadinho, ela é tão coitadinha. Se não é justo, não é justo. Esse é o ponto, né? Nós somos conduzidos nós somos passionais. Nós estamos conduzidos pelo afeto. De acordo com o meu afeto, vai o meu juízo, defesa ou não, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser justo, independente de quem seja. Não é porque é pobre, não é porque é rico, não é porque a maioria pensa assim. Não é isso. Como? Não é porque é meu amigo, meu irmão, minha família, mas minha esposa, meu marido. Isso daí não tem sentido, né? Isso daí é um dito interesseiro aí. É verdade. Gente, nós vamos parar aqui no verso 3 do capítulo 23. Semana que vem nós continuamos. E o Senhor vai dando umas regras muito interessantes que a gente lê e a gente mesmo não pratica. A gente vai ver que tem coisa de falar, tem que ser muito crente, muito piedoso para viver assim. Mas a ideia é essa mesmo, é viver dessa maneira. Alguma colocação?